Boa tarde, todo mundo. Estamos aqui na nova sessão do seminário da linha Teoria e Metodologia do Centro de Humanidades CHAM. E temos um invitado do Brasil, Cristian Edward Cyril Lynch, que é o doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas de Rio de Janeiro, em 2007, é professor de Pensamento Político Brasileiro no Instituto de Estudos Políticos e Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E atualmente coordena o programa de pós-graduado em Ciência Política, o Grupo de Trabalho de Teoria Política e Pensamento Político Brasileiro na Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, e a área temática de Pensamento Político Brasileiro na Associação Brasileira de Ciência Política. E também integra a diretoria do Instituto Brasileiro de História do Direito. Leciona Teoria do Estado e Pensamento Constitucional Brasileiro no programa de pós-graduado do Direito da Universidade Veiga de Almeida. É pesquisador da Fundação Casa do Rui Barbosa. É editor da revista Inside Inteligência. E, entre as suas obras mais recentes e importantes, há 2 livros, um intitulado Da Monarquia à Oligarquia, História Institucional e Pensamento Político Brasileiro, 1822-1930, publicado no ano 2014, e Monarquia sem Despotismo e Liberdade sem Anarquia. O Pensamento Político do Marquês de Caravelas. Hoje vem aqui a falar conosco, a dialogar, discutir sobre uma parte da sua perspectiva teórica sobre o pensamento brasileiro. O título da apresentação é Idealismo e Realismo na Teoria Política e no Pensamento Brasileiro, 3 modelos de história intelectual. Então, com isto, começa a palavra para ti. Olá, querida Cristian. Então, bem-vindo. Muito obrigado, Pablo. É um prazer estar aqui no CHAM com você, Arantia, com toda essa grande e prestigiosa plateia que nos assiste. Mas é mesmo um prazer. Pablo não é só um pesquisador, um investigador extraordinário, é um amigo querido também, bastante querido, e que eu respeito muito pela sua qualidade intelectual, porque colegas temos muitos, mas nem todos têm a mesma qualidade. Não é? Então, deixa eu fazer uma introdução aqui, né, a esse problema do idealismo e do realismo, que é o seguinte. Eu tenho uma pesquisa, uma investigação, já antiga, que é uma espécie de tentativa de construção de uma metateoria do pensamento brasileiro. O contexto em que eu procurei desenvolver essa pesquisa é um contexto complicado, porque eu encontrei o estado da arte assim. Havia os professores na ciência política brasileira que estudam teoria política, e o estudo da teoria política era muito escolástico. Você tem um cânon de autores extraordinários, e você aprende a pensar a partir deles. Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Maquiavel, e assim vai. E, por outro lado, havia uma área de pensamento brasileiro meio mal vista, mas com cada vez mais prestígio ou interesse. Mas a teoria política era o que dava prestígio. O pensamento brasileiro era uma coisa menor, uma coisa pequena, como se tivesse despida de dignidade, né? Porque falava de nós mesmos. Ao passo que o prestígio era, por exemplo, você falar de, não sei, Carl Schmitt, Kelsen, Tocqueville, né? Então, essas 2 áreas eram muito separadas. Eu procurei desenvolver uma perspectiva que as aproximasse, mostrasse, na verdade, que o pensamento brasileiro era a teoria política brasileira, de alguma maneira, né? Não tem essa separação, nem do ponto de vista ontológico, nem do ponto de vista qualitativo. É muito comum no Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo, em termos de estudos de América Latina. Por exemplo, você viu o que aconteceu na Colômbia. Na Colômbia, que foi a dissolução do Estado colombiano debaixo da máfia, por exemplo, Pablo Escobar, etc. Aí, quando você vai tentar pensar esse problema,
do ponto de vista teórico, como é que um Estado se esfacela à maneira hobbesiana na segunda metade do século XX, ao invés de você procurar compreender, pegar autores latino-americanos ou autores colombianos, você pega um autor tipo Carl Schmitt para tentar entender o que está acontecendo na Colômbia. Quer dizer, é muita preguiça. É muita preguiça. Né? Você, por exemplo, vou pegar o Hobbes, e lá no século XVII, né, para entender o que aconteceu na Inglaterra, o que aconteceu na Alemanha. Né? Então, o que eu fiz? Eu tive que desenvolver uma metateoria, procurando explicar, digamos assim, quais eram as aparentes diferenças do pensamento brasileiro, que, no fundo, são as diferenças do pensamento ibero-americano. Às vezes até ibérico também, ou até compreendendo outras periferias no Ocidente, né, que é essa que passa por uma auto-identidade de se pertencer a um lugar atrasado e periférico ao mesmo tempo, não, um lugar que sofreria de um duplo descolamento, quer dizer, as elites pensam, isso é introjetado na identidade cultural do país. Então, o seu país se encontra numa região periférica, quer dizer, existe um centro ao qual você está fora, né? E, ao mesmo tempo, você está atrasado em relação ao que seria o presente e você vê como um futuro. Então, tem um descolamento que é temporal e tem um descolamento que é espacial. E isso é parte constitutiva, de alguma maneira, dessa modernidade periférica que é construída na virada do 18 para o 19, em função de uma filosofia da história teleológica, enfim, de civilização, de progresso, que tem a Europa como centro. É claro que o negócio é bem mais complicado. Porque centro e periferia são categorias relacionais que são flutuantes e são representações. Há lugares que são centros, depois se tornam periféricos, há lugares que são periféricos se tornam centro. Essas percepções mudam também conforme a posição do país em termos de produto interno bruto, economia, poder militar. Né? E existe um pouco de fantasia também, porque se nós pararmos para pensar, todos os lugares do mundo são periféricos, exceto Nova York, em última análise, porque, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, eu me percebo periférico. Perceber periférico é como meu filho de 7 anos, que diz que era Natal, passamos, sei lá, o fim de semana vendo filmes de Natal e no Rio de Janeiro faz 30 graus, 35 graus e meu filho me pergunta, papai, por que não neva aqui? Porque você passa o tempo inteiro submetido à exposição de uma realidade que é alheia à sua. E, em última análise, você começa a perceber o lugar onde você nasce, onde você tem sua família e onde tem os seus amigos, como um lugar exótico. Ainda que você nunca tenha ido aos Estados Unidos, à Inglaterra, à França, ou qualquer outro lugar que você perceba como cêntrico. Tá? Então, isso é parte constitutiva dessa cultura periférica. Né? Eu acho que ela existe também na própria Europa. Né? No século XVIII ou XIX, centro, o que era? Era França e Inglaterra. Né? Mas, de acordo com o tempo, tem algumas diferenças também, por exemplo, de Espanha e Portugal em relação à América Latina, né? Que é o fenômeno do colonialismo. A elite da América Latina ela se pensa originalmente como uma extensão da Europa ou da metrópole na periferia americana. E quando você tem independência, eles se veem, na verdade, como uma camada privilegiada encarregada de governar um país que é selvagem. Eu acho que na Península Ibérica você tem a sensação de atraso, mas você tem uma ideia de que existe uma cultura nacional, só que ela é atrasada. Na América Latina do século XIX, no século XX, durante muito tempo você não tem nem a percepção de que existe povo. É pior. Ou que você tem povo, ou que você nem sequer tem cultura. Né? Então, eu procurei inicialmente tratar desses assuntos no primeiro texto meu. Eu publiquei em 2014. Na sequência, eu publiquei um texto tentando explicar o que seria o pensamento brasileiro, porque, apesar de haver outros scholars, né, outros estudiosos antes de mim, da geração do meu pai, por exemplo, que se dedicaram ao assunto, eles tinham uma especial fixação com o tema das chamadas linhagens, tradições do pensamento brasileiro,
mas não tinham o mesmo interesse em fazer uma metateoria, em tentar entender o que era a teoria política geral, o que era brasileira, ou a argentina, ou a espanhola, ou pensar isso de maneira mais ampla. Também não tinha um esforço de tentar conceituar, explicar diferenças terminológicas, os diversos sentidos que a palavra adquiria. Tá? Eu procurei fazer isso também, fazer uma história da disciplina. Já, pode falar em pensamento político como objeto, a gente pode falar em pensamento político como disciplina, a história do pensamento político. São coisas diferentes, eu procurei fazer uma espécie de balanço geral da área também do Brasil, mas sempre tentando fugir do que no Brasil a gente chama de pensamento jabuticaba, que o Brasil é jabuticaba. Jabuticaba é uma fruta que só dá no Brasil, supostamente. Então, o Brasil é uma jabuticaba, o Brasil é singular em relação ao resto do mundo. Né? A gente sabe que todo mundo se acha singular. Todo mundo, ao mesmo tempo, é singular e, ao mesmo tempo, é igual aos outros. Você tem um tipo de bibliografia que trata o Brasil como se fosse uma jabuticaba. Então, não é uma jabuticaba, o pensamento brasileiro está inserido no mundo. Né? E, nisso, a experiência, né, que eu tive com vocês no Liderconceitos foi maravilhosa. Né? Para poder ter comparação o tempo inteiro e acabar com essa fantasia de que existe um outro lá fora, que é o centro, que são os Estados Unidos, que são uma espécie de exemplaridade moderna, e aí tem o Brasil no espelho dos Estados Unidos, que faltou o protestantismo, faltou a colonização inglesa, faltou a igualdade. Entende que é assim que a literatura trata o pensamento brasileiro e a cultura de um modo geral. Então, eu escrevi esse segundo texto. E esse aqui é o terceiro, que foi o que mais me deu trabalho, o idealismo e realismo. Esse texto aqui, na verdade, é um texto que procura ser uma ponte reflexiva entre o texto que procura esclarecer o que é pensamento político brasileiro e suas relações com a teoria, né? Então, assim, faz parte da teoria política geral, mas ele é uma espécie de teoria política periférica, feita na periferia, por pessoas que se julgam na periferia, que isso é importante também. Isso cria certas características desse pensamento brasileiro. Ele tem pouca generalização, porque eles pensam que basta aplicar a teoria geral ao caso brasileiro, então eles são mais pragmáticos, enfim, tem várias características. Né? Bom, mas eu tinha que enfrentar aquilo que era o que os meus antecessores, de alguma maneira, julgavam o mais interessante na discussão, que eram, como eu já disse, as linhagens, as tradições, famílias do pensamento político brasileiro. E aí você tem três grandes scholars que escreveram interpretações do pensamento político brasileiro. E os três disputando entre si. Nós temos tradições institucionais fortes no Brasil, especialmente entre o Rio e São Paulo, que são rivais na interpretação da cultura brasileira. O Rio, de um modo geral, por ser capital do Brasil, tem uma orientação mais estatal e mais nacionalista, de alguma forma. Né? A categoria analítica é a nação. Né? E em São Paulo, a categoria analítica em geral é a sociedade civil. E há uma espécie de anti-estatismo forte lá. Então, digamos, é um lugar cujo pensamento prima mais pelo cosmopolitismo. Tá? O cosmopolitismo periférico, então ele também é complicado. E aí você tende a rebaixar o país, ou reificar a inferioridade. Né? Embora o nacionalismo, às vezes, também seja complicado, porque você incorre de novo no jabuticabês, a ideia da singularidade total. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem três autores que descreveram as tais das linhagens do pensamento político. E, no fim das contas, eu não diria que a contribuição deles é qualitativamente no mesmo nível, né? Mas você tem uma primeira interpretação que separa o pensamento brasileiro em autoritários instrumentais e liberais doutrinários, que é a interpretação de Vanderlei Guilherme dos Santos, que diz que, na verdade, quase todo o autoritarismo brasileiro tinha um sentido modernizador, não necessariamente antiliberal. Havia uma expectativa de encontrar a modernidade burguesa liberal no fim do caminho. De alguma maneira, é um pensamento tributário do absolutismo ilustrado, ibérico.
E o liberalismo doutrinário são os liberais que acham que o Brasil não tem singularidade nenhuma e que ele tem que se encaixar em modelos internacionais de instituição. Isso bastaria para modernizar o Brasil. Você tem o segundo escola, que chama-se Bolívar Lamounier, que é um liberal, e simplifica, diz que o Brasil também só tem duas linhagens, uma é autoritária e a outra é liberal. A liberal é a democrática e a autoritária é a antidemocrática. Só que há certos exageros aí, por exemplo. O nacional desenvolvimentismo é tido como autoritário. Então, você coloca esquerda e direita fora do liberalismo como se fosse a mesma coisa. E você tem uma interpretação mais recente marxista, feita pelo professor Júlio Marçal Brandão, da Universidade de São Paulo. Esse eu conheci, também conheci muito o Vanderlei. Que fez uma interpretação, na verdade, dizendo que havia 4 famílias do pensamento brasileiro. Uma seria o que chamamos de idealismo orgânico, que seriam os conservadores. Outro seria idealismo constitucional, que seriam os liberais. Outro seria o que eles chamam de radicalismo de classe média. E, por fim, o marxismo de matriz comunista. O Gildo pertencia ao Partido Comunista. Só que, na prática, o que o Gildo dizia é que idealismo constitucional e idealismo orgânico seriam ideologias vindas do século XIX, aristocráticas e antipopulares. E que o radicalismo de classe média e o marxismo de matriz comunista emergiriam depois da Segunda Guerra Mundial e aí seriam correspondentes seriam correspondentes a... Encontrei isso na internet sobre... Cala a boca, Cid. Seriam correspondentes à modernidade e ao progresso. Então, você tem duas... Existe um certo corte de classe aí implícito. Né? Então, você tem duas doutrinas que são conservadoras e duas que são progressistas. Aí, moral da história. Em todas as 3 interpretações, você tem a ideia de que só existem 2 tradições. Nas 3 interpretações, só existem 2 linhagens. Mas as 2 linhagens são classificadas de modo diferente, conceituadas diferentemente por cada um desses autores. Então, eu digo, por exemplo, que você tem uma interpretação que é nacionalista, que é a do Vanderlei Guilherme, essa dos autoritários instrumentais dos liberais doutrinários, porque ela puxa a sardinha, como diz em português, ela favorece. Né? O que acontece? Nessas classificações, todas elas têm uma linhagem que é a boa e que é a má. Mas aquela que é a boa e que é a má varia conforme o intérprete. Então, para o Vanderlei Guilherme, por exemplo, a autoritário instrumental é que era a boa, porque ela via a realidade, que era a realidade da nação nacional. E a outra, que era a liberal doutrinária, ela era alienada, né? Ela achava que os mesmos métodos e instituições produzem os mesmos efeitos em toda parte, independentemente das singularidades culturais. Na interpretação do Bolívar, os liberais é que eram os democratas. Ele próprio é liberal, é intelectual do Partido Liberal Democrata Brasileiro. E o autoritário, enfim, também é negativo. E na interpretação do Gildo, que era comunista, ele puxava a sardinha, naturalmente, para o marxismo de matriz comunista. Mas, assim, em todas elas, você só tem 2 linhagens, que são caracterizadas de modo diferente, sendo que uma é julgada boa e uma é julgada má. O que eu procurei fazer? Eu procurei tentar entender a razão disso, para além simplesmente da simpatia pessoal do autor. Quer dizer, a função dessa divisão das linhagens, a função primacial, era usar essa classificação para o debate político contemporâneo, para dizer quem eram os mocinhos e quem eram os bandidos, quem eram os bons, quem eram os maus, quem eram os vilões, quem eram os virtuosos. Né? E é claro que eu estou dizendo isso para além da qualidade da interpretação. Não estou dizendo que a interpretação não possua qualidades, mas, no fundo, havia uma intenção final de uso
da história do pensamento político, através da detecção dessas linhagens hindus, de organizar uma dicotomia que explicaria a luta política do presente. E seria eventualmente mobilizada por partidos. Tá? Então, o Partido Comunista poderia mobilizar, ou a intelectualidade social-democrata paulista podia mobilizar o Gildo, os trabalhistas cariocas, varguistas, brizolistas poderiam mobilizar a do Vanderlei Guilherme, petistas também, lulistas, né? E liberais, tipo PSDB no Brasil, o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que foi presidente, que era enfim, liberal-democrata, podia mobilizar do Bolívar Lamounier. Né? Eu procurei entender aqui. É que em todas essas três interpretações, elas partem de uma dicotomia clássica na teoria política, que é a ideia de que você tem uma forma de pensamento que é idealista e uma forma de pensamento que é realista. Tem um autor mais velho que todos esses, que foi o primeiro que tratou do pensamento brasileiro, que é o Oliveira Viana, que era o nacionalista da década de 20, da linha daquele que na Espanha escreveu o Problema Nacional Espanhol. Esqueci o nome dele agora. Ok. Muito obrigado. E recapitulando, rebobinando. Esse autor tinha dividido, na verdade, o pensamento brasileiro em idealismo orgânico e idealismo utópico. O idealismo utópico eram os liberais, que traziam as ideias importadas, desconheciam a singularidade nacional, e os idealistas orgânicos eram aqueles que queriam modernizar o Brasil, mas levavam em consideração a singularidade nacional. Isso não é muito difícil de entender, por exemplo. Uma das fontes que vai ser, não pelo Oliveira Viana, mas que depois vão endossar, um dos filósofos estrangeiros que mais vão endossar essa ideia é Ortega y Gasset. Né? Essa ideia de que tem uma cultura local, você precisa modernizar, mas aí tem um problema. Até que ponto você consegue modernizar sem descaracterizar a cultura nacional? Né? E o Ortega y Gasset vai ser o autor espanhol mais lido, provavelmente, nessa área, na década de 30, na década de 40, tá? Na década de 50. Nossa Senhora, como se fala em Ortega y Gasset no Brasil, na Argentina, no México. Né? Então, eu procurei tentar entender de onde vem essa ideia do idealismo e do realismo, porque a ciência política no Brasil também, a marca da ciência política, pelo menos desde a via americana, é essa ideia de uma ciência política realista. Então, você tem um desprezo pelo idealismo que passa por criminalizar o outro como sendo idealista. Ser idealista não é bom. Se você pegar mesmo esse autor liberal que eu me referi, esse intérprete liberal, Bolívar Lamounier, ele diz que os autoritários é que são idealistas, porque eles imaginam ser possível organizar o Brasil em bases autoritárias, o que seria impossível, tendo em vista vários fatores. Então, idealismo é o epíteto que você atribui ao seu adversário. Ao passo que você, seja marxista, seja liberal, seja nacionalista, atribui sempre a si mesmo a condição de realista. Ser realista, mas o problema é que realismo para um não tem nada a ver com realismo para outro. Aquilo que é o real, aquilo que é a realidade política. É uma coisa diferente em cada um deles. Né? E aquilo que é idealismo também. Então, eu publiquei um texto que procura explicar essa dualidade, né? E, de alguma forma, descaracterizar um pouco esse tipo de classificação da teoria política. Ela existe na teoria política e ela existe muito mais forte na teoria das relações internacionais. É um negócio infernal, esse negócio de idealismo e de realismo. Né? E, no fim das contas, a conclusão que eu vou chegar é que essa divisão é ideológica, na verdade. Porque os idealistas não se consideram idealistas. Né? E não consideram os realistas como sendo idealistas. Então, o que acontece? Me parece que essa discórdia ela tem a ver com diferentes concepções sobre a realidade política, suas relações com a dimensão ética da vida social, né? E esse debate entre idealismo e realismo, quando a gente olha no longo prazo, parece ter tido
sido compreendidos de forma diferente ao longo do tempo, aprendidos por pelo menos 3 diferentes paradigmas. Você tem um paradigma que eu posso chamar de renascimento, do ponto de vista kuhniano, Thomas Kuhn. Você tem um paradigma em que seiscentista, o renascentista, em que o idealismo está identificado à ética católica dos escolásticos, e o realismo está identificado com os teóricos da razão de Estado, na teoria política, né? Digamos assim, Vitória contra Maquiavel, né? No segundo momento, você tem um paradigma iluminista ou oitocentista, né, em que o idealismo está ligado à ideia do progresso moral da humanidade contra um realismo associado à ordem e à autoridade, e você pensa essas duas forças como em luta permanente, autoridade, liberdade, progresso, ordem, isso, né, é o equilíbrio das duas que gera o progresso na ordem, né, isso no século XIX. E aí você tem o paradigma das ciências sociais modernas, constituídas depois da Primeira Guerra Mundial, né? Você tem Marx, depois você tem os elitistas, Mosca, Pareto, Michels, alguns acrescentam Le Bon, Gustave Le Bon. Mas, digamos assim, o grande nome realmente é Weber, né? Ele que dá o mainstream da base da ciência política que virá depois. Então, o meu argumento é o de que você tem essa questão do idealismo e do realismo, ela está ligada, de um lado, a algo que existe já na história do pensamento político, pelo menos 3 paradigmas sucessivos, né? Mas a discussão no século XX se dá dentro de um paradigma de ciência que reivindica abertamente a condição de ser realista. E aí, né, digamos, materialista de alguma maneira, não metafísica, como era a discussão no século XIX. Então, digamos assim, tanto idealismo como realismo vão ter que se apresentar dentro das ciências sociais como sendo realistas, é isso que eu quero dizer. Então, nesse sentido, até o idealismo tem que se apresentar como sendo realista. E isso daria origem a 3 modelos diferentes de história intelectual. Eu procuro mostrar, então, como funciona essa dicotomia no século XIX, não só no Brasil, na Alemanha, na Inglaterra, né? Essa divisão entre idealismo e realismo, ela é muito baseada num livro que ninguém mais lê, de um autor francês que foi um dos fundadores de Sciences Po, se chama Paul Janet, que escreveu um livro chamado História da Ciência Política, que, na verdade, é a história da filosofia política. E ele é uma espécie de Tocquevilliano menor, gosta de Montesquieu, gosta de Tocqueville, é uma espécie de liberal moderado. Ele apresenta os autores como realistas ou idealistas, isso em 1870. E, no final, ele desenvolve um meio termo, porque ele diz que o realismo puro seria um cinismo, seria uma indignidade do ponto de vista moral, do progresso moral da humanidade, mas que o idealismo puro também seria você viver nas nuvens, você não ter noção do que o mundo é. Então, ele advogaria uma espécie de um idealismo realista, se é possível falar assim, o idealismo prático, o idealismo realista, um meio termo, que, no fundo, coincide com a posição dele, que é a posição de um Montesquieu, de um Benjamin Constant, de um Tocqueville, né? Ele é um Tocquevilliano. O que acontece? Depois da Primeira Guerra Mundial, você tem o advento desse paradigma científico, né, que isso vem com Marx, e vem com a denúncia das formas erradas de pensamento. Né? Essa denúncia das formas erradas de pensamento, do idealismo, existia no século XIX, mas ela se dava num contexto metafísico. No século XX já não é mais assim. Todo mundo está num terreno material, por assim dizer. Tá? Então, surge o conceito de ideologia, né? Esse conceito se prolonga com os elitistas, e você chega a Weber, que de alguma maneira tenta organizar um paradigma geral que vai ser seguido na forma de pensar o que é uma ciência política moderna despida da metafísica do século XIX. Né? E aí aparecem os 3 modelos de história intelectual, de alguma maneira.
a que eu queria me referir e a que pertencem os três brasileiros a que eu mencionei no começo. Né? Como é que aparecem esses modelos? De alguma maneira, todos eles remontam a Weber. Você tem um modelo liberal centrista, científico, não pouco ideológico, de pensar as ideologias ou a história das ideias políticas, que é fornecido por um dos principais discípulos de Weber, que é Mannheim, que é o Karl Mannheim, né, em ideologia e utopia. É o modelo que procura ver as ideologias todas como sendo meio verdadeiras e meio falsas ao mesmo tempo. Não existe uma que é verdadeira e outra que é falsa. Quer dizer, você opera uma coisa importante, que é você tentar estudar ideologias sem afastando-se da arena da disputa política concreta e sem necessariamente ter que dizer que uma ideologia é verdadeira e a outra é falsa. É isso que você tem que escapar disso. Todas, na verdade, elas correspondem a diferentes formas de ver o mundo. O que é importante é procurar compreendê-las e procurar vinculá-las aos grupos que as sustentam. Então, Mannheim desenvolve essa reflexão, e ele logo é seguido por outros autores, como Edward Carr, que vai escrever um livro muito influente em relações internacionais, chama-se 20 anos de crise, que ele vai publicar em 1939. Você tem também essa divisão entre idealismo e realismo, e também a defesa de uma ideia de um meio termo entre abordagens utópicas e abordagens realistas, tá? Como, na verdade, que a verdade estaria mais ou menos no meio, em termos de política pública, o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, ou em termos de análise científica, sempre científica. Raymond Aron vai seguir o mesmo caminho, que ele vai levar o Weber para a França, o pensamento de Weber, de Mannheim. Mas o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, você começa a ter um modelo liberal de história das ideias que ele é mais obviamente ideológico. Ou seja, ele tem fins partidários, ele tem fins de intervenção no debate público. E ele vai apresentar o liberalismo como uma ideologia verdadeira e as outras serão falsas. E aí vai aparecer uma das características desses modelos de história intelectual, que é a que mais me incomoda, que é aquela que organiza sempre as linhagens ou as famílias de forma dicotômica, de nós contra eles. Então, os liberais, então eu cito, por exemplo, aqui Kelsen, né, que organiza a história das ideias políticas a partir do antagonismo entre o que ele chama de absolutismo e relativismo filosófico. Aí o absolutismo começa com Platão, né? E aí o absolutismo político é um gênero que abrange o despotismo, a ditadura, a autocracia. E o relativismo vai dar origem ao liberalismo e à democracia. E o pai desse relativismo é Kant, tá? Que é Kant. E outros vão nessa linha, na época. Karl Popper, Friedrich Hayek. Então, o liberalismo é que é o real nessa abordagem. E o idealismo são os outros. O idealismo é o fascismo, mas o idealismo também é o bolchevismo. Tá? Então, o antiliberalismo, por exemplo, Hayek vai dizer que é uma grande utopia, que o liberalismo é que é o real. Né? E no Brasil aconteceu a mesma coisa. Você tem gente do Partido Liberal na década de 50, a União Democrática Nacional, Valdemar Ferreira, Afonso Arinos de Melo Franco, Raimundo Fauro. Quer dizer, o liberalismo é o real e o autoritarismo é que é o irreal, ainda que seja uma irrealidade permanente, baseada numa espécie de ideologia falsificada. Né? Mas isso depois eu explico, uma coisa de um autor mais complicado, que é o Raimundo Fauro, né? Que diz que existe uma disjunção entre ideias e prática. Então, um tema clássico da história das ideias do mundo ibérico dos anos 50, 60, 70, das ideias fora do lugar. Né? E exatamente esse modelo de história das ideias que foi abraçado pelo Bolívar Lamounier. Esse que é o né? Bolívar Lamounier. Eu faço um itinerário aqui específico que passa pelos Estados Unidos, porque dois desses autores estudaram nos Estados Unidos, Bolívar Lamounier e o Vanderlei Guilherme Santos. Então, quando eu vou fazer o itinerário
dos modelos de história intelectual, eu tenho que fazer o itinerário da absorção, não no caso do Gildo, porque ele não foi para os Estados Unidos, mas assim, é uma absorção que vai da Alemanha para a França ou para a Inglaterra e dali vai para os Estados Unidos, através dos emigrés, dos emigrados que vão para lá. Então, você tem esse primeiro modelo de história das ideias, que é liberalismo, democracia contra autoritarismo, e aí você coloca do lado do autoritarismo tanto o fascismo quanto o bolchevismo, tá? É a democracia e seus inimigos, isso aí você tem essa dicotomia. Você tem um modelo nacionalista da história das ideias políticas, que também vem via Weber, mas é o Weber lido à direita por Carl Schmitt, né? Foi um dos principais organizadores, eu acho que foi o principal organizador desse esquema de idealismo e realismo no campo da direita, no campo conservador, na segunda metade do século XX. Né? Ele vai fazer uma defesa do realismo político, identificado com autores que veem a política como confronto, como antagonismo, né? Aquela famosa dicotomia de amigo e inimigo. Né? O realismo político passa pela afirmação de uma irredutível singularidade cultural de cada nação. O que eu quero dizer, na verdade, é que você tem, então, essa caracterização do que é o pensamento realista para Carl Schmitt, que é completamente diferente do modelo liberal das histórias das ideias. O modelo liberal pressupõe que o ser humano é naturalmente livre, numa humanidade que é cosmopolita, de um ser humano que vive num regime de liberdade, e isso organiza a história das ideias, de forma bipolar. Então, são os amigos da liberdade contra os inimigos dela. E aqui não. Aqui você tem um modelo de história das ideias dividido em realismo e idealismo no século XX. É claro que, repito, essas formas, esses modelos não foram inventados por esses autores. Já existiam no século XIX. O que não havia era essa reivindicação científica. Tá? Por exemplo, Meineke está fazendo isso já antes da Primeira Guerra Mundial, com a história das ideias na Alemanha, quando ele fala em cosmopolitismo e Estado Nacional, que é o primeiro livro dele. Né? Mas, em termos de ciência política novecentista, né, no caso aqui é Carl Schmitt. Então, aqui a realidade é a nação. Né, e a alienação é o cosmopolitismo. Então, quer dizer, outro conceito do que é realidade política. Tá? Então, isso está em Carl Schmitt, e isso depois é exportado, depois da Segunda Guerra Mundial, para os Estados Unidos. Lá havia também já alguma coisa a esse respeito, com autores como James Burnham, que era um admirador dos elitistas. Mas o que vai pegar mesmo é a recepção essa divisão entre realismo e idealismo, com base no Estado, na ideia de nação representada pelo Estado, que vai ser feita por um discípulo do Carl Schmitt, que vai migrar para os Estados Unidos, vai ter uma importância absolutamente fundamental na conformação do pensamento internacional norte-americano, que é Hans Morgenthau. O Hans Morgenthau ele vai repetir exatamente, né? Ele vai se adaptar ao contexto americano, que você não pode ser Carl Schmitt, tem que ser Burke, tem que ser alguma coisa mais, né, anglicizada, mas ele vai abrir, por exemplo, o livro dele como A Política entre as Nações, que é o clássico dele, ele vai dizendo a mesma coisa. Existem duas maneiras de pensar a política. Uma é idealista, outra é realista, que essas são as mesmas distinções que o Carl Schmitt faz. Tá? São duas escolas doutrinárias que diferem em tudo. Tá? E a base dessa realidade é o interesse do Estado, é o interesse da nação. Isso é, repito, a realidade. E o olhar conservador. Né? Os dilemas da história são existenciais, os homens são sempre os mesmos, eles não se aprimoram, eles não progridem. Tá? E no Brasil é a mesma coisa, você tem uma escola também no Brasil que, para quem o nacionalismo é a realidade. Ela foi muito popular no século XX, especialmente nos regimes autoritários, né, nacionalistas. Tem autores como Almir de Andrade, né, Azevedo Amaral, Francisco Campos. Né, e o outro, o que não é nacionalista, é aquele que ele é o sujeito que é um romântico, né, ele é um nefelibata, ele é enfim, alguém que não tem espírito de objetividade. Agora, o que é interessante e diferente
é que eu não sei como é que é isso na Europa, né? É ignorância minha. Mas na América Latina, o nacionalismo também se converte fortemente à esquerda. Depois da Segunda Guerra Mundial, parte desse nacionalismo de direita cria uma raiz para a esquerda. Eu acho que tem uma razão mais ou menos simples, né? O marxismo você tem dois grandes adversários. Você tem a burguesia, a aristocracia, ou seja, tem a opressão de classe, mas você também tem o imperialismo. E aí a importância que se dá a cada um desses elementos é maior ou menor conforme mais ou menos periférico se percebe a sociedade. Então, por exemplo, a Inglaterra, para os marxistas ingleses, eu imagino que o imperialismo jamais tenha sido um problema, nem na França. Mas certamente isso era um problema em Portugal, por causa do imperialismo inglês. Na Espanha, não sei como era. Mas no Brasil, você tinha o imperialismo inglês, depois tinha o imperialismo americano. Então, e a sociedade não parecia sequer que ela sequer era industrializada. Então, sequer você tinha operário para fazer a revolução. Então, durante muito tempo, os marxistas brasileiros acharam que o fundamental era combater o imperialismo para você poder fazer a revolução burguesa, para você poder industrializar, ter operários, e daí você podia fazer a revolução. Então, o nacionalismo periférico ele toma, frequentemente na América Latina, uma conotação progressista, se eu puder dizer assim. Ele se torna progressista, ele se torna, digamos, amigo da democratização. Então, você também tem um modelo de história nacionalista das ideias no Brasil que é produzido pela esquerda, baseado nessa ideia também da nação como realidade. Em transformação, que é diferente da direita, né? A direita viu uma cultura petrificada que você tem que conservar de qualquer jeito. Então, é uma espécie de conservadorismo culturalista. Né? Esse aqui não, esse aqui diz que a nação está por se fazer, a nação está se produzindo, então ela tem um cunho progressista. E aí você tem autores como Guerreiro Ramos, no Brasil, que falam chamam os idealistas de hipercorretos e os realistas de pragmático-críticos, né? E o próprio Vanderlei Guilherme dos Santos, né? Que pertenceria também a essa linhagem. E, por fim, você tem o modelo marxista da história das ideias políticas, né? Que surge, obviamente, com Marx. Né? Depois ela tem várias formas de interpretação. Ela tem um problema inicial, que é o fato de que a história das ideias políticas é uma coisa que não serve para o marxismo, porque, na verdade, seria fazer uma história das ideologias, ou seja, das sucessivas formas de alienação ou opressão ideológica das classes dominantes sobre as dominadas. Né? Quer dizer, ou você pensa só a história das ideias políticas na chave de uma história das ideologias, ou você pode pensar a história das ideias políticas como uma história das ideias marxistas. Ou seja, aí é realismo, não é idealismo. Aí você tem diversas formas de fazer isso, umas formas mais mecânicas, sei lá, Plekhanov, né? E você tem formas mais sofisticadas, como as de Lukács, ou Lucas, não sei como que fala, ou de Gramsci, né? Você tem a Lukács também foi aluno de Weber, isso que é engraçado. Todo sai de Weber de alguma maneira. Né? E aí eu já estou falando há muito tempo, você tem o principal estudioso de Lukács, do ponto de vista da história das ideias na França, que é o Lucien Goldman, que organiza uma forma muito sofisticada de pensar a partir de um marxismo hegeliano, né? A história das ideias como uma sucessão de estruturas. Né? A história é uma sucessão de estruturas, uma sucessão de totalidades históricas. Né? E aí a função da história das ideias políticas é perceber como cada classe social vê o mundo. Né? E aí parece um pouco com Mannheim, mas você pressupõe que a forma como a classe trabalhadora vê, ela está mais próxima da realidade do que a forma como as outras classes sociais veem, que a classe trabalhadora é uma espécie de classe universal. É a partir dela que você vê melhor a totalidade. É claro que essa classe trabalhadora é a classe trabalhadora instruída pelo marxismo do Partido Comunista. Né? Porque, quer dizer, é a classe trabalhadora quando ela está despida da alienação que é o pensamento burguês. E então, na verdade, é a forma como o Partido Comunista vê as coisas. E o Partido Comunista é a vanguarda da classe trabalhadora, é a consciência da classe trabalhadora.
Mas eu acho que é a forma mais de lutar, que é mais sofisticada que você tem para fazer a história das ideias marxistas, e foi essa que foi seguida pelo Gildo Marçal Brandão. Né? Então, para terminar tudo, né, qual é a moral da história aqui? É que a existência de diferentes modelos de história intelectual é tão ineliminável quanto as ideologias que inspiram cada uma esses três modelos de história intelectual, né, que se dividem sempre em dicotomias. Então é genial, porque existem três modelos de história intelectual que ao invés de dividir as famílias em três, dividem em duas. Somos nós contra os outros. Nós contra os outros dois. Né? Mas é impossível achar que um dia você vai acabar com esses diferentes modelos de história intelectual. Ele é ineliminável. Né? Então, a gente não deve ter a ingenuidade de achar que você vai um dia conseguir reduzi-los a um só, ou impor o seu por meio de críticas ou argumentos científicos que não têm, são impotentes contra barreiras ideológicas. Da mesma forma, também não é possível cair numa ingenuidade de achar que o cientista social também não tem, por maior que seja o esforço que ele faça, algum parti-pris ideológico. Né? Mas a consciência de ter um parti-pris já reduz o grau de ideologia na sua própria análise. Né? De alguma forma, e fazer esse esforço de Sísifo, né? de tentar se depurar sempre, de se patrulhar sempre contra as suas próprias orientações, enfim, ou tendências ideológicas. Tá? Mas o fundamental aqui, simplesmente, é não aceitar, não se contentar no plano acadêmico com um padrão de explicação que reduz as tradições intelectuais a apenas duas, nesse registro do idealismo e do realismo. Já está claro a essa altura, e talvez isso seja o mais importante, que categorias como idealismo e realismo não remetem a padrões científicos de análise, remetem a estilos discursivos de argumentação que concorrem entre si. E cada qual reivindica congruência com uma realidade que é definida a partir de valores e critérios que são distintos para cada um desses modelos de história intelectual. Tá? Então, não é razoável acreditar que no mundo de tamanha complexidade o campo político esteja sempre necessariamente reduzido a duas tradições intelectuais, ideológicas ou partidárias. A nossa, que é a verdadeira e a boa, e a dos nossos inimigos, que é falsa e que é má. Porque se o modelo de história intelectual, os modelos, são pelo menos três, liberal, nacionalista e marxista, por aí já se inferem propriedades de tratar das tradições como se fossem duas. Tá? Então, bom, eu repito que até certo ponto a influência da ideologia sobre o método é inevitável. A neutralidade absoluta é uma impossibilidade para quem está enredado nas malhas do mundo social. Mas o reconhecimento da ilusão cientificista não autoriza o estudioso a abdicar do ideal de objetividade, pelo menos como um horizonte normativo. Daí a necessidade de uma grade analítica mais complexa, que seja capaz de contemplar os três gêneros ideológicos da modernidade, o liberalismo, o conservadorismo e o socialismo, bem como as suas diferentes espécies e nuances adquiridas em cada país, ou pelo menos, no meu caso, na América Latina. O fundamental é procurar escapar daquilo que o Machado de Assis, que é o famoso escritor brasileiro, chamava de a Lei de Helvécios. Né? Ele tem uma crônica de 1884 que ele diz assim, que é a forma como, no cotidiano, essa confusão um pouco de militância e de análise ideológica acaba provocando. Ele diz assim: não sei se o leitor é da minha opinião. Eu cuido que se pode avaliar um homem pelas suas simpatias históricas. Tu serás mais ou menos da família dos personagens que amares deveras. Aplico assim aquela lei de Helvécio. O grau de espírito que nos deleita dá a medida do grau do espírito que nós possuímos. É isso, obrigado pela atenção, gente. Muy bien, pues muchas gracias, Cristian. Wow, nos has dado todo un recorrido que es doble, ¿no? Por una parte, por la historia del pensamiento brasileño y por otra, por la propia historiografía de la historia intelectual como tal, ¿no? Y los paradigmas que han
se han desarrollado en los últimos 200 años, que es bastante. Hay muchísimas cosas que yo te plantearía, esperaba, y voy a empezar por ahí, por lo más difícil, que plantearas una propuesta de cómo, hasta qué punto es posible superar las dicotomías, porque en realidad yo creo que tratas dos problemas diferentes. Uno es el general y otro es el brasileño. Parece que en Brasil, y esa sería la pregunta empírica histórica, ¿no? Se ha producido una concatenación singular de lo que es un problema general. Exatamente. Y las dicotomías se han marcado más en una dirección muy concreta, que es relacionar siempre idealismo y pragmatismo independientemente del contexto en el que se han producido una serie de paradigmas que en realidad son, como tú bien has contado, bastante diferentes. Fíjate que solamente una cuestión, ¿no? Primera, para que comentes si quieres, es que idealismo en el diccionario de epistemología tiene dos contrarios y no uno. El idealismo se opone a lo pragmático, pero también se opone a lo material. Son dos maneras diferentes de enfocar. El marxismo sería un ejemplo de antiidealismo, pero por la vía de reivindicar que lo material es lo que, digamos, hay que priorizar porque en la explicación, porque también es lo que mueve la historia, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas. Y curiosamente, sin embargo, puede haber autores marxistas, tú has contado, que puedan ser señalados como idealistas en el sentido de ser utópicos. Cuando ellos dirían, no, si nosotros somos los verdaderamente, claro, no dirían pragmáticos, sino que dirían, o realistas, sino que dirían materialistas. Es decir, aquí hay dos debates diferentes. Uno tiene que ver con la función de las ideas en la historia de la humanidad. Y ese es el del marxismo. El marxismo dice las ideas van detrás de la realidad y no van delante. Y otro diferente es el de las ideas como sueños, como proyecciones que no tocan la realidad, frente a la cual estarían los realistas, ¿no? Claro, y parece que en Brasil se ha juntado todo y ha producido un esquema dicotómico que se reproduce generación tras generación. Yo creo que con esto hay un tema interesante, y perdona, ya termino, y es que eso yo creo que pasa en todas las tradiciones historiográficas, pero yo creo que a lo mejor por motivos que puedes a lo mejor contar, que te sugieren hipótesis, por qué en Brasil parecen haberse solapado las maneras dicotómicas de ver en generaciones diferentes de paradigmas, porque quizá en otros lugares no es tan marcado. Um dos problemas que me aborrecia, eu esqueci de dizer isso, é que as categorias que organizavam as famílias para cada um desses intérpretes não estava vinculada à discussão da teoria política. Parecia que isso era um problema do Brasil, isso não era vinculado às tradições que eles próprios, que existiam nos Estados Unidos. Por isso que eu fiz uma questão de juntar a teoria política com o pensamento brasileiro, que não está colocado na obra deles. Agora, eu acho que seria, esse texto tem um problema, que esse meu artigo, assim, eu acho que ele é muito complicado, ele trata de muita coisa ao mesmo tempo. Ele é uma espécie de livro com 35 páginas. Então, eu acho que tem muita coisa que fica de fora. Seria preciso explicar de maneira um pouco mais detida esses pontos. Né? Quando eu digo que tudo é redutível a idealismo e realismo, você tem uma ideia de que, em última análise, você tem um pensamento que é certo e tem um pensamento que é errado. Então, o idealismo é que é o errado, porque isso é dentro da ciência política. Então, a ciência política tem que estar preocupada com a objetividade. A objetividade está correlacionada ao realismo. Realismo é ver a política como ela é realidade política. Né? Agora,
Como eu disse, essa realidade é que muda de acordo com o ponto de vista do intérprete. Se a realidade é a liberdade humana, se a realidade é a nação, se a realidade é a luta de classe, né? Agora, eu concordo com você, você tem muito mais sutilezas dentro da própria discussão marxista do lado. O que eu fiz foi o seguinte, não era tentar recuperar todas as modalidades possíveis de histórias marxistas, ou histórias nacionalistas, ou histórias liberais. Era tentar pegar a linha que leva a esses 3 autores brasileiros. A linha exterior. É a linha que leva a eles. Porque, por exemplo, por que eu estou falando de Lukács e estou falando de Gramsci? Porque eu tenho uma nota de rodapé que eu escrevi isso. Assim, tem autores que também fazem história das ideias marxistas do Brasil via Gramsci. Mas, assim, eu estou querendo pegar... Mas os que escreveram sobre Gramsci não deixaram interpretações do pensamento brasileiro. Quem deixou foi um sujeito que era antes lucasiano do que... Para ver si he entendido esto bien, porque es de lo primero que me ha sorprendido interesantemente de tu presentación. Da la impresión de que Brasil, esto que tú hablas de la autorrepresentación como un país atrasado y desplazado, ¿no? Descentrado, periférico, etc., explica en parte que exista un divorcio, ¿no? Que es lo que tú primero has constatado entre la tradición de la filosofía política occidental, es una cosa grande, magnífica, con grandes autores que van desde Platón hasta, en fin, Ulrich Beck, y en cambio Brasil tiene una realidad en la que todo parece que es simplemente la supervivencia de un pueblo, la lucha política es muy marcada, las ideas importan poco, no tiene grandes pensadores y entonces, claro, a partir de ahí lo que hace es decir, claro, la política que tenemos, de la que tenemos que hablar es la de cómo se hace este país y todo lo demás es secundario. Essa é a principal característica do segundo texto que eu escrevi, esse é o terceiro. Exatamente isso. O eixo principal do pensamento político brasileiro como pensamento periférico é o desenvolvimento. Desenvolvimento, progresso, evolução, civilização, o nome que você queira dar. E, de alguma forma, eu acho que essa disputa em torno de qual é o pensamento verdadeiro é aquele que nos vai conduzir à modernidade. E o outro vai nos manter no atraso. Um nos vai nos tornar cêntricos e desenvolvidos, seja no plano da igualdade, seja no plano da liberdade. Vale, pero entonces vamos a ver si entiendo bien, porque el asunto se complica, porque progreso, desarrollo son utopías. Quiero decir, son idealismos puros, ¿no? Cuando están formulados. Mas é por isso que, no caso do Oliveira Viana, que é o primeiro, ele não, quando ele vai definir o que é realismo, ele não chama de realismo, ele chama de idealismo orgânico. Porque ele reconhece que nós somos... Os próprios conservadores reconhecem que o país é atrasado e ele precisa se desenvolver, só que de forma conservadora. Então, o idealismo é orgânico porque ele é a mudança com o pé no chão, com o pé nas realidades brasileiras. Quer dizer, num país periférico, até o conservadorismo é obrigado a marchar, é obrigado a ir para frente, é obrigado a promover mudanças, a reformar o Estado, a promover alguma espécie de desenvolvimento, saúde, direitos trabalhistas, entendeu? Até Bolsonaro. Claro, y en cambio no hay autores que hayan visto el asunto de manera diferente en la propia historia brasileña, es decir, autores que hayan tenido una mirada en la que digan, yo voy a pecar del más idealista porque voy a proponer lo imposible del todo. Utopías. ¿Qué función? Porque claro, en Mannheim, por ejemplo, es fundamental, es decir, su visión. Não, todos têm uma utopia, mas é uma utopia prática, alcançável, não é humana. Não é algo inalcançável. Todos têm uma perspectiva mais ou menos prática. O voo é curto, o voo é mais ou menos baixo. É tudo muito prático. Né? Você tem... A utopia é se tornar uma democracia, a utopia é se tornar desenvolvido, a utopia é uma sociedade igualitária, do ponto de vista racial. O próximo texto que eu vou escrever é para dizer quais são as
ideologias do pensamento político brasileiro. Para mim, são 6, na verdade. Você tem 2 tipos de liberalismo, 2 tipos de conservadorismo, 2 tipos de socialismo. Você tem o socialismo que é cosmopolita, o outro é nacionalista. Você tem um conservadorismo que é estatista, que é esse que você vê. Y otro que no es. Me vienen otras dos cuestiones. La primera es, en realidad lo que nos has contado da para hacer una historia conceptual de las categorías de idealismo y realismo en la cultura moderna brasilera, porque lo que tú mismo planteas es que esos conceptos cambian de significado en contextos diferentes, de manera que da la impresión que da la continuidad, a ella en realidad subyace muchísima discontinuidad de contenidos. Es decir, idealismo significa cosas diferentes en contextos distintos, ¿no? O depende da ideologia. Se você é liberal, se você más que de otra cosa, depende de la ideología, más que de los contextos. O sea, para ti sería un... Eu digo o seguinte, você tem 3... Perdón, de los contextos. Sí. O sea, la pregunta es si idealismo y realismo son conceptos que cambian de significado en contextos diferentes o son una continuidad transcontextual en la historia del pensamiento brasileño. Es una pregunta para que no tienes que responderme, sino que pienses hasta qué punto tú también reproduces el esquema de esos ismos. Não, eu creio que há três contextos diferentes, 3 ou 4 contextos diferentes da história brasileira. Uma vai até 1830, depois essa 1820, essa vai até 1870, depois de 1870 1920, depois de 1920 1970. Mas você não tem uma grande mudança. Você não tem uma grande mudança interna. Você tem a articulação, a forma como você vaza cada uma dessas utopias, ela tem alterações, por exemplo. A linguagem que você vaza, essa ideia de progresso, até 1870, é uma linguagem jurídica, é uma linguagem de mudança institucional que é mais forte. A partir dali começa a ter uma linguagem sociológica. Claro, sí, bien. Pues pero eso es después la lenguaje económica. En toda, claro. Pero la pregunta es si hay diferencias cualitativas en la definición de qué es idealismo. Y en realidad esta pregunta te la hago porque lo que me queda menos claro, bueno, lo que me queda menos claro de tu presentación es si la terminología idealismo-realismo está en cada uno de esos autores y en todos los contextos, desde el siglo XIX hasta ahora, o si es parte del producto que la ciencia política ha hecho y que tú mismo haces. Es decir, ¿quién habla de idealismo, tú o ellos? Eles falam, por vezes, mas eles usam expressões, na verdade, às vezes outras expressões que, no fundo, designam idealismo e realismo. Vale. Pero entonces, claro, un trabajo que está por hacer quando você es el diccionario con el cual se está poniendo nombre, se están creando los contornos y el contenido de lo que tú defines como idealismo. Mas eles próprios também, quando eles vão explicar o que eles estão dizendo, eles dizem que o ponto de vista deles é realista. Então, por exemplo, você tem o Francisco Campos que diz assim, eu sou realista, o realismo é a filosofia da modernidade, dos anos 30, é o autoritarismo, na verdade. E o liberalismo é um idealismo inútil, então você fala. Eles mesmos falam. O que os intérpretes acadêmicos fazem, às vezes, eles usam outros nomes. Mas está óbvio que o Oliveira Viana fala idealismo, o Gildo fala em idealismo, constitucional, idealismo... E aí é claro também que idealismo tem uma função um pouco diferente, porque para o marxista o idealismo é ideologia, porque não é material. Né? Claro, e daí vem... O conteúdo daquilo que é idealismo ou realismo muda de acordo com esses autores. Mas sempre remete, na verdade, à ideia de que você tem um pensamento que é errado, ou que é atrasado, ou que é retrógrado, né? E um outro que é bom para o país, que fomenta o desenvolvimento, que fomenta o progresso, que fomenta a redução das desigualdades. Essa dicotomia está ali sempre. Mas elas significam
especificamente, coisas que são diferentes, mas, em última análise, essas categorias são mobilizadas por esses autores para fazer o proselitismo da sua própria forma de pensar contra a dos seus adversários partidários ou, no caso desses três intérpretes, acadêmicos, que tem uma luta académica. Eso quiero decir, todas las ideologías se construyen dicotómicamente. Claro. En todos los contextos históricos y en la modernidad mucho más. Lo que parece más típico, más original brasilero es que los autores que han hecho análisis de esos discursos políticos amigo-enemigo, lo que han hecho es más bien una especie de exégesis y han reproducido en forma de una narrativa lo que son en realidad los posicionamientos típicos de la política en la modernidad. Y eso es lo que me llama la atención. Desses autores que foi o melhor de todos, que foi o Vanderlei Guilherme dos Santos, ele tem a interpretação dele, que foi a melhor interpretação do pensamento que existiu, ele tem um artigo que diz assim: há uma tendência da literatura brasileira a explicar sempre de forma dicotômica o processo político. Sempre de forma dicotômica. Então, por exemplo, si você pega una literatura... Lo cual tiene dos rasgos interesantes. El primero, lo dicotómico tiene que ver con lo político, lo cual quiere decir que es una cultura moderna muy política, por un lado, en el sentido de que da mucho no sé si lo da con conciencia, pero incorpora siempre una variable muy política. Y después, claro, tiene que ver un imaginario de tipo dicotómico, también tiene mucho que ver con un problema fuerte de construcción de identidades, que si lo colocas en el tiempo es lo antiguo con lo moderno, es decir, es reproducir mucho el propio esquema de la modernidad. Esto que hablábamos la otra noche, de que las culturas de América Latina tienen una componente muy ultramoderna, es decir, se ven a sí mismas colocadas en una encrucijada que siempre es entre el éxito y el fracaso, el sí y el no, el caminamos o nos quedamos atrás. Y parece que, bueno, esto se podría a lo mejor encontrar igual en Argentina, se podría encontrar tal vez en México, pero lo que parece es que Brasil, con esa enseña de bandera de orden y progreso, tiene una sensación de una encrucijada en la que tiene que colocarse en un pie en cada una de esas dos dimensiones, el orden y el progreso, pero, digamos, uno sería el que produce el realismo y el otro el que produce el idealismo, aunque se puedan intercambiar en otros contextos, pero no se puede salir de esa dualidad. Es que a lo mejor... Eu acho que isso tem a ver com essa situação particular do Brasil na América Latina, de ser o império, como eu comentei com você outro dia também, que assim, é a sociedade mais atrasada da América, mas tendo em vista a vastidão e a riqueza do seu território, pode se tornar a primeira. Então, como é que você... Claro, então, o dilema é como é que você sai do último... Você pode sair do último lugar e chegar ao primeiro. Como você consegue fazer isso o mais rápido possível? Ordem e progresso. Né? Progresso na ordem. Né? Então, você tem essa pressa, você acaba fazendo uma análise da política em que você separa o atraso, as forças do atraso e as forças da modernidade, da modernização. Sempre, todas as forças políticas acabam fazendo análises dicotômicas por conta disso. E isso acaba contaminando a forma de analisar. Exacto, la propia reflexión sobre. Exatamente. Lo que hace es reproducirla en lugar de tomar distancia. Y por eso me gustaría que en el rato que nos queda hablemos de dos cosas que tienen más que ver con lo propositivo. Una es cómo el giro lingüístico ha podido afectar a esta manera de, si no de vivir... La academia. Bueno, no te voy a... Claro, es decir, es un poco que... No me refiero al giro lingüístico como fenómeno, sino al hecho de que tú trabajas un poco dentro de él. Sí, totalmente. Y entonces, ¿cómo ves tú qué tipo de problema hay que superar? ¿Cómo se puede hacer una historia del pensamiento diferente sobre Brasil? Es decir, ¿dónde meterías tú el énfasis? Mas é exatamente o que eu estou fazendo, tentando fazer exatamente isso. Né? Porque... ¿Y dónde crees tú que, es decir, dónde hay que operar? Por ejemplo, te hago preguntas concretas.
hay que valorizar determinados autores que no lo están. La clave está en los autores, está en otro tipo de utillaje diferente, en reivindicar muy crudamente que las palabras son un nivel intermedio entre lo real y lo ideal. Es decir, ¿no? Un acto de habla no es idealismo y, en cambio, no tiene por qué. Es decir, la reivindicación de las ideas a través de las palabras modifica la manera en la que se ha venido tratando la historia del pensamiento. Bueno, un poco en eso es en lo que consiste el giro lingüístico, es decir, vamos a dejarnos de tonterías. Aquí no existe, por un lado, los actos y, por otro, las ideas, porque es que las ideas son actos en el momento en el que se expresan, se hablan, se dialogan, se debaten. Otra dimensión, por ejemplo, te hago preguntas, ¿no? Ya te he dicho, una son los autores, otra es el valor de la palabra dicha. La tercera es un enfoque que es el que a mí más me llama siempre la atención, por el que yo más me muevo, y es olvidarme de las tradiciones, olvidarme de las tendencias, y en cambio, y estudiar en contextos los diálogos, es decir, los debates, sobre qué se discute, y no este es un liberal, aquel es un progresista. Porque entonces uno descubre que los que parecen contrarios a veces están mucho más cerca, y los que parecen de la misma familia ideológica, liberal, marxista, pueden estar en realidad muy distantes entre sí, porque se posicionan de manera contraria en contextos ante debates concretos. Eu acho que não necessariamente pode haver contradição na abordagem de cada uma dessas posições. Por exemplo, no caso específico, eu dou menos importância a grandes autores do que a textos. Eu costumo dizer que não existem autores, existem textos. Então, o mesmo autor pode ter textos diferentes, sabe? E contraditórios uns com os outros. Bien. Há autores consagrados no Brasil, como Sérgio Buarque de Holanda, que tem textos que podem ser considerados conservadores, quando era novo, liberais, e no final da vida mais socialistas, por exemplo. Então, é um pouco errado dizer fulano de tal era isso, fulano era aquilo, porque as pessoas variam, mudam de posição ao longo da vida. Então, acho que existem textos. Em segundo lugar, eu gosto muito de debates parlamentares. Eu adoro debates parlamentares. Assim, eu acho que tem uma... eu sou mais preocupado com aquilo que teve influência no sentido de eco no debate público. Né? Eu também sou próximo dos debates. Eu gosto de pegar os debates, porque os debates definem ideias, projetos e posições. Né? Independentemente da etiqueta partidária concreta. Tá? Da etiqueta partidária concreta. Os debates definem essas posições, definem, às vezes, momentos de hegemonia. Eu pego a história mesmo, a história factual, a história política, procuro identificar os grupos políticos, não necessariamente do ponto de vista da etiqueta, mas do ponto de vista da coerência, de uma homogeneidade de linguagem que eles ostentam, e, eventualmente, também eles alteram também. Por exemplo, quando surge o socialismo, a linguagem do liberalismo muda, a linguagem do conservadorismo muda. Você tem alguns autores que são centrais, tem outros que são secundários. Os mais importantes são aqueles que tiveram importância naquele momento e não aqueles que foram inventados depois como não tiveram importância. Então, a fala, para mim, é o principal. E não precisa necessariamente estar escrito, né? Basta ter sido falado. Mas eu acho que é possível organizar essas formas de pensar ao longo do tempo. Quando eu penso em ideologias, eu penso de maneira um pouco pocockiana, como os discursos que vão se transformando também. Quando a gente pega, por exemplo, o republicanismo, na virada do século XVII para XVIII na Inglaterra, como é que o republicanismo, no momento, ele é radical, contra o absolutismo, e depois da Revolução Gloriosa, os Whigs vão ao poder, o discurso republicano passa para os Tories. Claro. Então, eu acho que isso é algo importante de ver da mobilização das ideias. Mas eu também acho que dentro de cada gênero ideológico, não só você tem mudanças diacrônicas, como você tem variações que são sincrônicas. Dentro de um mesmo grupo, você pensa de maneira diferente. Os liberais discutem entre eles. Sí, alguns que pensam de maneira diferente, que utilizam conceptos a veces que no son los mismos. Hay énfasis en algunos autores de una familia ideológica
en la propiedad, y en cambio Sí, otros sí, la sí, tienen sí. en la capacidad. Entonces, está claro que no pueden hacer el mismo discurso, a pesar de que se sienten alineados en una postura, ¿no? Por ejemplo, como progresistas. Sim, eu acho que existem alguns que são mais radicais, outros que são mais moderados, alguns falam a linguagem da economia, privilegiam a linguagem da economia, outros privilegiam uma linguagem mais de sociedade civil, né? Sei lá, pensando nos liberais, os conservadores também, uns falam mais a linguagem dos costumes, outros falam mais a linguagem do Estado, socialistas a mesma coisa. Agora, o que eu penso é o seguinte, cada autor ou cada texto é singular em si mesmo. Não tem um nível microscópico en que você tem Pero en ese singularidades. momento también, si te tomas eso en serio, las categorías más grandes que vienen de tu disciplina, que son liberalismo, social, hay que dejarlas un poco de lado Não, aí un que tiempo, tá. ¿no? Mas é que tá. Só eu que organizo as minhas categorias do que é liberalismo ou socialismo A través de esas através lecturas das leituras. de los textos muy 200 concretamente. anos. A minha organização ela não é abstrata. A cartografia e a classificação, enfim, ideológica que eu estou montando é baseada na minha leitura de 15, 20 anos dos autores brasileiros. Então, ela é feita de baixo para cima. No, eso lo comparto yo completamente. Lo que pasa es que yo me tomo la libertad de entonces decir que yo no sé qué es el liberalismo, por ejemplo, español del 19. Cuando sepa muchas más cosas sobre obras escritas, tendré ya una visión de qué es liberalismo. Lo otro es que me parece una etiqueta que lo que hace es que ella misma expulsa e incorpora de una manera que no está fundada en las obras que hay, sino en un poco el sentido común que ya le damos, las definiciones que están establecidas académicamente acerca de qué es liberalismo. Y yo por eso desconfío, me gusta no utilizar los ismos, que son digamos, el verdadero paraguas en el que están metidas las dicotomías que tú descubres, es la tendencia de los académicos a hacer ismos a cualquier cosa que se encuentre, es decir, darles una categoría, primero, de ideología, a lo que a lo mejor no lo es, y segundo, darle una categoría de muy formado a algo que tampoco puede necesariamente estar, y asumir que una obra hay que clasificarla en lugar de estudiarla. Sim, pois é. Aí que está, você tocou num ponto fundamental. Eu estou tentando fazer uma espécie de uma grade analítica, mas a primeira coisa que eu tenho que dizer, e eu sei que não vai bastar, é que uma classificação é só um mapa. Um mapa não é a realidade. O mapa, aí tem um conto do Jorge Luiz Borges, esqueci o nome do conto, que é um conto genial, em que ele diz que numa civilização antiga havia uma civilização obcecada por mapas. Você lembra disso? E que fizeram um mapa perfeito, o mapa do tamanho do país. E hasta mais grande tendria que ser. Está claro. Então, na verdade, assim, isso só serve como uma introdução à cultura política geral, mas que cada autor, ou melhor, cada texto, ele é singular. Então, assim, se você pegar autores que estão classificados na mesma área, é como se fosse um mapa mesmo. Você tem um bairro que tem características comuns em relação a outros bairros. Mas cada rua é diferente da outra. Claro, mira, yo por ejemplo, en el caso de España del 19, yo lo que es adoptado una perspectiva no como diferente, sino que he llegado a un punto en el que he roto la dicotomía liberales, moderados, progresistas, republicanos, radicales, porque he encontrado lo que yo entiendo que es una sensibilidad ideológica subyacente a todos ellos, pero no a todos, sino a cualquiera de esas líneas ideológicas. Y es una sensibilidad. ¿Qué significa una sensibilidad? Pues que no produce una ideología. Tampoco es simplemente digamos, un tic. Es una manera de ser moderado, progresista, radical, republicano, que tienen en común todos una cosa, y es que tienen una mitificación de la Constitución de Cádiz. Y a partir de ahí
ellos operan en el contexto que les toque, años 30, 40, 50, teniendo una memoria muy positiva de que ahí hubo algo que es lo que hay que recuperar, en parte. El liberalismo español ha tenido una tendencia más o menos no decadente, pero sí problemática porque ha perdido unos orígenes. Y la mitificación del origen permite encontrar moderados, conservadores, más o menos lo mismo, progresistas, demócratas, republicanos, que todos comparten esto y en cambio en sus propias filas, a algunos les parece la mayor de las aberraciones. No se van a pelear por eso al punto de separarse como facciones políticas y menos tampoco para construir una ideología de lo que yo llamo doceañismo. El doceañismo es una cultura, es una parte de la cultura. Entonces, a mí me parece, no sé, que quizá una de las maneras que podrías intentar desarrollar para trabajar el Brasil del 19 por lo menos, tal vez, sería intentar encontrar algún tipo de línea de falla y al revés de puente entre las posiciones de todo lo que nos has estado contando en algunas obras de algunos autores que intentan, por ejemplo, hacer eclecticismo o que intentan o que haya algún rasgo que no entra dentro de la dicotomía tan marcada y que a lo mejor de ahí se puede sacar Eu tento fazer isso. Por exemplo, você pega um período específico da década de 1830, você del tem 19. 1830, dentro de um mesmo partido, você tem gente que trabalha um do lado do outro, e você pega os discursos, um tem um discurso, por exemplo, que é mais doceanista ou vintista, o outro já é mais moderno, já é mais da restauração, por exemplo. Para usar uma categoria do Manan, o liberalismo mais de oposição, o outro liberalismo mais de situação, de governo. Então, você tem... Eu acho que é possível manejar essas diferenças, essas sutilezas, em termos de gradação. Entende? Você pode ter, dentro do mesmo partido, ter uma ideologia geral, mas cada autor, cada bloco tem diferenças entre eles. Como se fosse um degradê entre eles. E, ao mesmo tempo, você tem mudanças, momentos de ruptura, ou de surgimento de coisas novas. Por exemplo, em 1860... 1860, para mim, é uma... con cosas inexplicables desde su propio bagaje. ¿No? Por exemplo, em 1860, quando eu termino esse meu livro que eu vou lançar, uma das coisas que eu vou ter que mostrar é como é que aparecem coisas novas. Por exemplo, começa a aparecer um conservadorismo diferente, porque o conservadorismo brasileiro era basicamente tributário do reformismo ilustrado. Como é que aparece, com determinados autores de geração nova, o conservadorismo que é societário, que é o conservadorismo burkeano, que é esse de que existe uma tradição brasileira, uma formação ibérica, nós temos que ser orgulhosos dos nossos antepassados, o Estado é meio inimigo, aí muda, porque o Estado altera le maire, mudam os costumes, então o Estado passa a ser visto como uma ameaça ao domínio da família ou da igreja. Isso é o que acontece em 1860. Na esquerda, a mesma coisa. Você começa a ter o surgimento de outro... Você começa a ter logo em 1870, você começa a ter o surgimento de algo que eu não sei como é que eu vou chamar, acho que seria uma espécie de neoliberalismo, ou libertarianismo econômico, que é spenceriano, que é uma versão conservadora do liberalismo. Então você tem... E só no século XX que você vai ter socialismo mesmo. Então você tem os momentos também que vão aparecendo outras coisas. Um conservadorismo começa a ficar dominante em relação ao outro por conta das mudanças sociais. Então, eu tento dar conta dessas... Tenemos que ir cerrando. Me gusta una pregunta de curiosidad. ¿El marxismo en Brasil cómo entra? Marxismo de verdade, né? Que não é assim, alguém ouviu falar de alguma coisa. Sí, o sea, quiero decir que, por ejemplo, en América Latina está, en América hispánica, hispanoparlante, está bastante señalada la vinculación originaria con Mariátegui, un autor concreto peruano que hace una versión de marxismo claramente, muy, por ejemplo, indigenista, interesantemente, ¿vale? Indigenista de alguna manera. Entonces, en Brasil, ¿cómo es la entrada del marxismo? Tem duas histórias diferentes. Uma é a história de que o marxismo entra com a fundação do Partido Comunista,
Sim, em 1922, claro, em outras partes. e você tem como grande intelectual, por exemplo, Nelson Werneck Sodré, que é o autor que está escrevendo nos anos 50, 60, na linha leninista, enfim. O que acontece? O Nelson Werneck Sodré era um militar. Na verdade, você vai ter na década de 70 vai ter uma crise do Partido Comunista Brasileiro, e vão dizer que o Partido Comunista Brasileiro era um partido imbecil, stalinista, que não estava preocupado com a revolução, e sim que era uma ala auxiliar do desenvolvimentismo social-democrata, não era um partido comunista de verdade, que fazia interpretações erradas sobre o Brasil. E aí vai procurar desqualificar o Nelson Werneck Sodré. Essa linha que eles dizem, na verdade, que era stalinista, ela vinha, na verdade, do nacionalismo positivista. Então, na verdade, não é que ele é stalinista, porque o próprio Stalin também era positivista. Na verdade, são semelhanças de problemas de países que são atrasados, como a Rússia e o Brasil. Então, são países que são atrasados. O próprio leninismo é um marxismo de um país atrasado. Né? Então, você tem semelhanças, na verdade, que não é porque este copiou este, é porque, na verdade, havia uma analogia de situações. Né? Muito mais preocupado com o imperialismo. Né? Isso que eu comentei, que o Brasil ainda era feudal, você tinha que acabar com os restos feudais. Você tem esse autor. Em 1970, São Paulo começa a ter muita força do ponto de vista intelectual no Brasil. E lá eles começam a favorecer um autor comunista, mas que não era alguém importante dentro do partido, pelo contrário, era alguém relegado. E depois do golpe de 64, quando você tem a crise do Partido Comunista, o pessoal de São Paulo começa a levantar esse outro autor que chama-se Caio Prado Júnior. E esse Caio Prado Júnior é o sujeito que vai ser depois celebrado como alguém que fez o verdadeiro marxismo, que abrasileirou o marxismo. Ele deu certo o marxismo. Aí ele vai dizer que o Brasil não era feudal, que o Brasil já está inserido desde a descoberta no capitalismo comercial. Então, na verdade, você podia fazer direto a revolução, não tinha que passar por uma etapa. E aí, dentro da briga entre os marxistas, você tem uma briga entre os marxistas que um fica desqualificando o outro. Então, de um tempo para cá, esse Caio Prado foi celebrado como se fosse uma espécie de Mariátegui brasileira, alguma coisa assim. Mas eu tenho muitas dúvidas. Mas, assim, do ponto de vista intelectual, os dois mais importantes foram esses. Depois, na década de 70 e 80, chegaram os eurocomunistas, né? Os gramscianos. E aí você tem Carlos Nelson Coutinho, que vai fazer a recepção de Gramsci. Você vai ter Luiz Werneck Viana, que está vivo ainda, foi meu professor. Tá? Essa, eu acho que é um pouco a história desses intelectuais marxistas. Tá? Bueno, yo creo que vamos a cerrar aquí. Y muchísimas gracias, Cristian. O prazer foi meu, cara. É muito bom conversar com você. Sí, pero hay más ganas de seguir, ¿eh? Haremos otra. Ótimo. La próxima la hacemos allí, Okay. en Río. ¿Todo bien? Fechado. Bueno, muito obrigado a todos y até pronto. Chao. Tchau, tchau.